Bem, vamos continuar o nosso assunto de integração numérica. Então, no vídeo passado, a gente aproximou o cálculo da área abaixo do gráfico de uma função f de x, de A até B. Qual foi a ideia? A ideia foi, vamos dizer assim, encher a figura de retângulos. Encher a figura de retângulos. Muito bem. Então, só alguns retângulos aqui. Enchemos a figura do retângulo, era o método dos retângulos, somamos a área de cada retângulo. Tem jeito de melhorar? Observe que essa linha horizontal, o gráfico é uma curva. O gráfico é uma curva. E a linha horizontal não combina bem com a curva. Será que tem jeito da gente fazer outra ideia sem complicar muito? Nós não queremos perder o fato que a base é a mesma. Cada pedacinho desse, vocês lembram, era B menos A sobre N. A base era a mesma. Né? Base vezes altura. Será possível a gente melhorar isso? O problema é essa linha reta. E aí vem a ideia. Por que no lugar da linha reta horizontal, a gente não põe uma linha reta que não é necessariamente horizontal? Por exemplo, por que eu não ligo esse ponto a este por meio de uma reta? Por que eu não ligo esse ponto a esse por meio de uma reta? Esse a esse por meio de uma reta. Esse aqui ficou quase horizontal. Esse a esse por meio de uma reta. Esse a esse por meio de uma reta. Esse a este por meio de uma reta. No lugar de usar uma reta horizontal, eu vou ligar aqueles dois pontos ali. Vamos fazer de novo. Vamos ver se fica melhor. Vamos ver se fica melhor. Então, eu tenho aqui a minha função. Eu vou deixar os pontos do jeito que estavam. x2, x3, até xn. Então, qual que é a ideia? Qual que é a ideia? Eu vou fazer nesse daqui. Vou fazer nesse daqui. A ideia era você ligar esses dois pontos aqui por uma reta vertical. Então, a ideia era ligar esses dois pontos aqui por uma reta vertical. Esses dois pontos por uma reta vertical. Esses dois pontos aqui ficou quase que horizontal mesmo. Aqui, essa daqui e essa daqui. Essa aqui é a ideia. Complicou? Não. Por que não complicou? Porque a fórmula da área de um trapézio, isso aqui é um trapézio. Vamos fazer aqui separado, olha. Isso daqui é esta figura aqui. E isso é um trapézio. Isso é um trapézio. Onde você tem a base, não é isso? Isso aqui é a base. Então, aqui você tem um lado maior e um lado menor. Às vezes a gente, por causa do segundo grau, a gente fala assim, base maior, base menor e altura. Claro que do jeito que está aqui, isso não é altura, mas no segundo grau acho que eles falam assim. Qual que é a área disso aqui? Vocês lembram como é que calcula a área disso aqui? Ora, a área disso aqui é só você separar. Aqui é um retângulo, que é, vamos chamar, altura vezes a base menor. Base menor. Está essa área. E aqui é um triângulo. É altura vezes
a diferença, base maior, menos base menor. Base maior vezes base maior é a maior menos a menor. Base vezes altura dividido por 2. Então, se você somar essa área mais essa, você vai ter a fórmula da área do trapézio. A área do trapézio é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Esta que é a área. Né? Então, depois vocês façam essa continha direitinho aqui, para saber. Porque tem que saber isso, senão que não é questão de decorar a fórmula, isso é básico de segundo grau. Então, vamos olhar aqui, o que nós temos aqui? Nós temos esse trapézio, aqui o x0. Então, vamos ver, a área é aproximadamente a área desse trapézio. Quem que é a base desse trapézio? Esses pedacinhos aqui, que valem b menos a sobre n. Então, vou pôr do lado de cá, b menos a sobre n. E quanto que vale a base maior? F de x0. F de x0, que aqui no caso a base maior é esse, mais f de x1 vezes b menos a sobre n dividido por meio. Então, tem um meio aqui. Tem um meio aqui. Então, a área é aproximadamente, isso tem um meio. Vamos para o próximo. Então, nós calculamos a área desse trapézio. Agora, vamos para o próximo. Opa, aqui aparece uma coisa nova. O que acontece? Esse lado aqui, ele era a altura desse trapézio, mas é também a altura deste. Então, ele aparece de novo. F de x1 mais f de x2, que f de x1, f de x2, vezes b menos a sobre n, vezes meio. E assim por diante, esse daqui vai ser a altura. Ele vai aparecer nesse trapézio e nesse trapézio. Esse daqui vai aparecer nesse trapézio e nesse trapézio. Esse daqui vai aparecer nesse trapézio e nesse trapézio. Esse daqui vai aparecer nesse e nesse. Esse daqui vai aparecer nesse e nesse. Esse daqui só vai aparecer num. O primeiro e o último só aparecem uma vez. Então, mais pontinho, pontinho, mais meio do último. Quem que é o último? O último é F. Isso aqui é xn, aqui é xn menos 1. F de xn menos 1, vezes F de xn, b menos a sobre n, com meio. Então, a área é aproximadamente isto. Não é verdade? E, portanto, nós temos a aproximação aqui. A área, certo? Vou apagar aqui. A área, que é nada mais, nada menos que a integral de AB de f de x dx, é aproximadamente, então nós vamos colocar esse meio em evidência, eu vou colocar do lado de cá, vou abrir um colchete. Agora, vamos começar. F de x0 mais o f de x1 aparece 2 vezes, mais 2f de x1, mais todos agora aparecem com 2. Pontinho, pontinho, pontinho. O penúltimo, ele vai aparecer aqui e no anterior. 2f de xn menos 1. Mais o último aparece só uma vez. F de xn. Isso tudo b menos a sobre n. Pronto. Esta é a regra dos trapézios. Apareceu esse 2 que não tinha
na regra usando retângulos e conversação aparece esse meio que também não tinha. Qual que é o erro comum? É as pessoas não saberem aqui, ou põe um 2 aqui, aqui tem 2 só nos intermediários. Então nós calculamos a área de todos esses trapézios. Só de olhar no desenho a gente vê que isso é mais eficiente do que usar retângulo. Se a gente tivesse usado retângulo, olha os retângulos aqui, ó, olha aqui os retângulos como é que ficariam. Os retângulos, eles têm tendência a ter muito mais erro. Então essa forma é muito mais eficiente, nos exemplos, nos exercícios vocês vão ver, ela é bem mais eficiente, ela dá o mesmo trabalho que dos retângulos, é uma conta aqui, ó, a conta é essencialmente a mesma, você só tem que multiplicar por 2, esses daqui, e dividir por meio, que é uma continha pequenininha a ser feita, e você tem uma aproximação muito melhor. Mesmo serviço, com qualidade melhor. Esta é a regra dos trapézios. Muito bonitinha e bastante eficiente. Simples, não é isso? Ah, mas você tem que decorar essas formas. Aqui não tem que decorar. Isso aqui é o básico. Você olha a ideia aqui de calcular a área, pondo os trapézios, e você deduz na hora. A única coisa que você precisa saber é qual que é a área do trapézio. É muito simples. É muito simples. Então, este é outro método que a gente... Agora, nós vamos ver mais um método. Já este eu não vou conseguir demonstrar, a demonstração já é mais complicada. A demonstração já é mais complicada. Isso está no nosso capítulo 9 do livro, está no capítulo 9. Capítulo 9. Porém, eu vou ser sincero com vocês, aqui está bem complicadinho. Está bem complicadinho. Então, vamos fazer, seguindo, o principal é a ideia. O principal é a ideia. Então, a ideia é razoavelmente simples. Então, vamos seguir a ideia. Essa é a chamada regra. Vamos ver o nome dessa regra aqui. Regra 1/3 de Simpson. Chamada de regra 1/3 de Simpson. Regra 1/3 de Simpson. Muito bem. Vamos ver qual que é a ideia. Você tem o mesmo problema. Você quer calcular a área. De A até B de uma função, abaixo de uma função x. Muito bem. Então, como eu falei para vocês, talvez, se essa função for complicada, você não sabe fazer a integral dela. Por exemplo, e elevada, eu comentei, por exemplo, ninguém sabe fazer essa integral aqui. E elevada a menos x ao quadrado, a gente não sabe fazer. Né? E também, às vezes, o seu fenômeno não tem uma função definida. Né? Essa função aqui, às vezes, em termos práticos, o que você tem são só os pontos. Então, o que você tem são só pontos aqui. Você não tem uma curva. Você quer a área. Muito bem. Então, você tem esses 3 pontos. Qual que é a ideia dessa regra? A ideia dessa regra é usar o que a gente viu na parte anterior do curso. Dado 3 pontos, o que passa em 3 pontos? Um polinômio de grau 2. Então, dado esses 3 pontinhos aqui, tem um polinômio de grau 2 que passa aqui. Tem um polinômio ali de grau 2. E eu posso calcular explícito. Uso o polinômio interpolador de Lagrange. Nós fizemos isso várias vezes. Então, existe um polinômio aqui que passa nesses 3 pontos. Ah, bom. Depois,
dado esses 3 pontinhos aqui, existe outro polinômio, eu vou desenhar assim, existe outro polinômio que passa nesses 3 pontos. Ah, bom, dado esses 3 pontos aqui, passa outro polinômio nesses 3 pontos. E dado esses 3 pontos aqui, passa outro polinômio nesses 3 pontos. Muito bem. Esses polinômios, se esses pontos não estão muito longe um do outro, esses polinômios estão próximos da função f de x. Razoável. Na verdade, a gente viu isso, né? É tipo uma interpolação polinomial. Você está passando polinômios que estão perto dessa função aqui. Então, você tem esse polinômio aqui. Observe que fazer integral de polinômio nós sabemos. Olha, polinômio de grau 2 não é da forma ax2 mais bx mais c? Você quer fazer a integral desse polinômio. Aqui é o x0, aqui é o x1, aqui é o x2. Observe, são 3 pontos. Então, eu tenho que fazer a integral de x0 até x2. De x0 até x2 dessa função. Ora, mas a gente sabe fazer integral de polinômio na hora. Integral de polinômio é isso, daqui até aqui, de x0 até x2. Então, eu sei quanto que vale essa área verde aqui. Basta eu fazer a integral. Então, qual que é o serviço meu aqui? Calcular o polinômio e calcular a integral. Aí eu venho para esse 3 pontos aqui. Acho outro polinômio aqui, certo? x3, x4. Acho outro polinômio aqui e calculo a área debaixo desse polinômio fazendo a integral. Aí faço a mesma coisa aqui. Eu tenho o x5, tenho o x6, acho a área desse polinômio. E finalmente acho a área desse último polinômio aqui. Então eu posso calcular a área. Eu posso ir calculando a área debaixo de cada polinômio. É só fazer essa continha. Então, o método é este. O método é este. O método é este. Certo? É claro que o trabalho aqui é maior. Eu tenho que pegar 3 pontos, usar o polinômio interpolador de Lagrange, achar o polinômio de grau 2 que passa aqui, fazer a integral. Calculei isso. Faço a mesma coisa aqui, faço a mesma coisa aqui, faço a mesma coisa aqui. Certo? Primeira observação. Esse método, eu vou precisar sempre de um número o quê? Eu vou precisar sempre de um número par de pontos, não é? Então, se eu tiver x0, eu vou precisar de um número ímpar de pontos. Olha, 3, certo? 3. Depois eu preciso de mais 2. Depois eu preciso de mais 2, certo? Então, eu vou precisar de um número par de pontos. Conferindo, eu vou precisar de um número par de pontos. Não é um par, é ímpar, porque eu começo do x0. Então, aqui vai ter que ser um número par. Esse aqui vai ter que ser x2n. Senão, não dá, porque você tem que andar de 3 em 3. Mas esse daqui repete, 3. Então, na verdade, aqui só mais 2, mais 2, mais 2. Você começou daqui, então é um número par se você começar do x0. E aí você tem que fazer isso. Um trabalho enorme. Por quê? Porque eu quero aproximação. O que é aproximação? A aproximação não está boa, você faz com 300 pontos. Mas com 300 pontos eu vou ter que calcular quantos polinômios desses. Cada 3 eu vou ter que calcular um polinômio do grau 2, vai dar um trabalhão enorme, daria um trabalho realmente gigantesco. Mas algum matemático bondoso deduziu essa conta para a gente. Então, o livro faz a conta, né? Tem toda uma teoria aí para se fazer essa conta,
é possível fazer, não é assim tão difícil, né? Então, você consegue fazer essa conta e ele deduz aí uma fórmula bonitinha. Uma fórmula bem bonitinha, né? A fórmula é esta, realmente, né, não dá para você deduzir sim de cabeça. É uma fórmula que você tem que olhar no livro para saber como que é a fórmula. Então, a fórmula é a seguinte: a integral de a até b de f de x dx é aproximadamente igual a 1/3. Olha que interessante. O outro era meio, né? Agora aqui é 1/3. Por isso chama a regra de 1/3. 1/3. E aqui, lá na frente vai ter o b menos a sobre n igual a outra. Não mudou nada. Aí agora é que vem a mudança. F de x0. Mas na outra era 2f de x1, não é? Agora aqui é 4f de x1. 4f de x1. Certo? 4f de x1. E o próximo? O próximo é 2f de x2. Que é 2. 2f de x2. E o próximo? O próximo é 4f de x3. 4f de x3. E o próximo? 2f de x4. Isto é, começa cá, é 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4 e termina no 1, certo? Por isso que vem a paridade. Eu vou passar a continuar com baixo, mais, pontinho, pontinho, mais. Então, fazendo a conta, você vai ter 2f de x 2n menos 2. Lembra que eu preciso do 2n, tem que ser par, certo? O b tem que ser o x8, o x16, o x32. Então, 2xn mais 4f de x2n menos 1, mais o f de x2n, que multiplica b menos a sobre... Muito bem. Agora aqui não é n, desculpa. É um número, se eu tenho 2n, então aqui é o número de quadradinhos que você tem, o número de intervalos que você tem. Certo? Então, tem que ter esse cuidado aqui de pôr 2n. Se você numera desse jeito aqui, você põe 2n. Certo? Mas depende do jeito que você numera. Depende do jeito que você numera. Depende do jeito que você numera. Se você sabe que aqui vai ser par, você põe n aqui, certo? Você põe aqui, então seria n, certo? Você poderia escrever a fórmula desse jeito, mas aqui você tem que chamar a atenção que você só pode usar essa fórmula só é verdadeira se n é par. Se n é par. Então, se você não quiser pôr aquele 2n, ele não precisa, mas o seu n tem que ser par. Então, sua divisão ali tem que ser com n par. Aí é b menos a sobre n, igualzinho o outro. b menos a dividido por n pedacinhos. b menos a sobre n. Aparece esse 1/3 aqui e aqui vai alternando. E quando é par, vocês podem testar aí que dá certo sempre. 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 1. Tá certinho. Esta é a regra 1/3 de Simpson. E ela é bem melhor, dá o mesmo trabalho que a regra dos trapézios, mesmo trabalho em termos de conta, só fazer uma continha a mais, que é o 4, 2, né? Uma continha a mais. Mas vocês vão ver que dá muito mais próximo. Então, na lista, eu vou pôr lista de exercício para fazer essas coisas.
vocês vão ver que faz pelo retângulo, faz pelo trapézio, faz pela regra 1/3 de simples. A regra 1/3 de simples é muito mais próxima do valor real. Então, são 3 formulazinhas: retângulo, trapézio, 1/3 de simples. 3 formulazinhas que calculam aproximadamente a área de baixo de um gráfico, certo? Bem bonitinho, as fórmulas são bem simples, certo? E elas têm a ideia básica de cálculo aproximado de área, que é uma coisa muito importante. A ideia básica de você fazer o cálculo aproximado, ok?